Chegando. Então, gente, boa noite. Como nós vimos aqui conversando antes, essa sessão é uma sessão clínica do nosso serviço do Centro de Estudos Clínicos, né? Para quem não conhece o nosso trabalho na cardio, nós temos um centro de estudos que começou lá atrás como centro de estudos em cardiologia, mas hoje ele tem uma atuação mais ampla no escopo da diretoria médica de qualidade e que da Zé aqui nosso diretor, e eu junto à parte de ensino, treinamento e pesquisa, esse braço pesquisa, onde a gente conta com Keila, que é a nossa coordenadora de pesquisa, que está aqui conosco, e a gente tem dois focos aí bem estabelecidos. Um, a gente tem participado de muitos estudos multicêntricos, com novas terapias, né, interagindo com outras instituições no país e fora do país, mas principalmente buscando desenvolver a pesquisa clínica no âmbito do cardiopulmonar, e hoje também muito atrelada a uma parceria que nós temos com a Escola Baiana de Medicina. E então, nesses projetos todos de pesquisa que nós temos, não só hoje na área de cardiologia, mas também em outras áreas como neuro, como nefro, como pneumologia, urologia, que já tem grupos de pesquisa aí em andamento. Nós temos alunos de TCC, alunos de PIBIC, alunos de mestrado, de doutorado, que têm desenvolvido seus projetos aqui. Essa sessão é um momento que nós temos para discutir sempre um tema, dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos e discutir algum aspecto teórico, prático, de metodologia científica relacionado a, a esse trabalho, né? Hoje, nós contamos aqui, essa sessão, então, ela está voltando a ser regular, ela tem uma regularidade mensal, né? E vocês todos devem receber pelos mailing lists, é divulgado também nas mídias sociais da instituição. Hoje a gente tem a satisfação de receber alguns nomes, alguns colegas. Doutor Matheus Viana. Matheus está aqui conosco. Matheus é cardiologista, cardiologista intervencionista, né? Teve sua formação no INCOR de São Paulo e em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto. Depois ele está hoje finalizando o seu doutorado na Escola Baiana de Medicina, né? Matheus é um pesquisador mesmo nato, né, Matheus? Curioso igual a mim, né? A gente é curioso, a Curioso. gente, a gente diz que a gente é muito curioso nessa área, então para o pesquisador ele tem que ser curioso. E ele tem um interesse nessa área de revisão sistemática, é uma área que a gente tem uns cursos juntos recentes, né, Matheus? E hoje ele Uhum. vai nos trazer uma revisão sobre esse tema que vem a casar com o projeto de TCC da, da discente, da aluna, Beatriz Darzé. Tá aí, Beatriz? Beatriz? Bia está no quinto semestre da Escola Baiana de Medicina e ela está desenvolvendo o seu TCC sob a orientação nossa, né? E isso está, hoje a gente está construindo uma linha de pesquisa que parte desse TCC dela e evolui, inclusive, com um estudo de coorte retrospectivo para responder os gaps que o TCC dela vai mostrar que existem na literatura, né? Além deles dois, nós temos hoje também como debatedor e que vai nos contribuir muito com sua expertise, que é o Dr. Ricardo Fortes. Ricardo Fortes, ele é médico geriatra, né, Ricardo? Mas Isso. tem um interesse, é um gestor hoje de inteligência clínica do cardiopulmonar, né? Tem uma grande experiência na área de dados em saúde e na área de meta-análise e revisões sistemáticas. Ele dedicou boa parte aí da sua carreira a fazer mesmo no grupo que fazia revisões sistemáticas de forma sistemática. Não é, Ricardo? A É conhecido Cantarelco do Brasil, né? É uma que empresa que era evidências. E aí a meta-análise eu não chegava a fazer, não. Estava aprendendo. Vou aprender com vocês agora. mas as revisões ele fazia, então fazia parte do escopo dessa empresa fazer meta-análise e revisões sistemáticas para responder questões. Então vamos lá. Não sei se Dazé quer falar alguma coisa, Dazé? Fazer algum comentário, algum.
Zé está aí Não, conosco. Rich, vamos em frente. Vamos em frente? Então vamos lá. Boa noite a todos. Matheus está contigo. Beleza, Rich. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Assim, eu realmente, como o Rich falou, sou um curioso no tema. Eu não tenho uma vasta experiência em revisão sistemática e meta-análise, mas me interesso cada vez mais pelo tema. Recentemente, como o Rich comentou, nós fizemos um curso direcionado para isso, né, pela Cochrane Brasil, no começo do ano, antes da pandemia, para que nós pudéssemos tentar implementar uma sistematização na realização desses trabalhos e principalmente para tentar complementar também um gap de conhecimento, né, que eu acho que é muito importante para que todo mundo que trabalha em pesquisa saber um pouco como buscar as informações, como buscar os dados e como analisá-los, né? Então, é com muito prazer que eu aceitei esse convite para poder fazer essa apresentação. E, conceitualmente, a gente tem que... É bom a gente saber o conceito de revisão sistemática, né? E nada mais do que o que o próprio nome diz, né? Ele é autoexplicativo, né? Existe uma sistematização na realização de uma busca pelo conhecimento. E a revisão sistemática, ela difere das revisões narrativas, né? Que são revisões onde um especialista, com grande expertise sobre o tema, vai buscar informações para poder fazer um capítulo de livro ou uma revisão em alguma revista, mas sem um detalhamento e sem uma padronização no processo de busca por essas informações, né? Então, aqui eu trago para vocês uma tabela que foi publicada numa revisão de uma revista específica de psiquiatria, que mostra um pouco isso, a diferenciação das revisões sistemáticas das revisões narrativas, segundo vários parâmetros, né? Por exemplo, a hipótese na revisão sistemática, ela é claramente bem definida, ela é uma hipótese específica que você vai buscar um determinado gap do conhecimento, enquanto a revisão narrativa, normalmente não há uma hipótese, né? Na verdade, é uma grande revisão muito genérica relacionada a um tópico específico. O procedimento de busca também ele é muito pré-definido e determinado por protocolos bem rígidos de busca para a realização da revisão sistemática, coisa que não é feita pela revisão narrativa e está sempre sujeito a viés de seleção, porque o especialista na revisão narrativa ele vai buscar dados específicos que corroborem com aquela sua opinião. E diversos outros parâmetros aí que diferenciam a revisão sistemática de uma revisão narrativa. Então, aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, Fortes, eu não sabia que você era geriatra, mas aí eu peguei esse exemplo aqui sobre fragilidade, né? Então, por exemplo, em cima nós temos uma publicação recente sobre fragilidade de síndromes coronarianas agudas, uma revisão estruturada da literatura. E embaixo nós temos esse outro título, né, que é uma avaliação do prognóstico da fragilidade em pacientes idosos com síndrome coronariana aguda, uma revisão sistemática e uma meta-análise. Então, o próprio nome já diz o caráter da revisão, né, as características da revisão, tratando-se de uma revisão sistemática e meta-análise. Portanto, essa padronização traz uma maior confiabilidade dos dados. Não que a revisão narrativa não seja algo confiável, mas, preferencialmente, se eu fosse escolher para saber um pouco mais a respeito sobre o que a fragilidade tem a ver com síndrome coronariana aguda, eu escolheria o texto de baixo, né? Essa questão da revisão sistemática é uma coisa que já vem de um bom tempo, né? Assim, o Lord Archibald Cochrane, que é um médico pesquisador escocês muito famoso na década de 70, 60, ele tem essa frase, né, que uma crítica da nossa profissão, né, é que não temos sumários clínicos que apareçam e se atualizem de maneira periódica, organizados por especialidades e subespecialidades de todos os ensaios clínicos que existem no momento. Então, naquela época, ele já cobrava por uma sistematização das evidências, né? Então, é por isso que ele recebe também o título de ser um dos precursores da medicina baseada em evidências. E, infelizmente, ele não estava vivo quando o sonho dele maior foi concretizado por um dos seus discípulos, que foi a criação
da Cochrane Collaboration, né? Com relação ao termo meta-análise, repare que há uma crescente publicação de dados de meta-análise a partir do início da década de 80, com os trabalhos ancilares. Um deles foi a utilização, por exemplo, de beta-bloqueador no tratamento do infarto. Uma outra meta-análise importante também, que leva até o símbolo, a Cochrane, o símbolo da Cochrane é essa meta-análise, que é com relação à utilização de corticoides na prevenção de parto prematuro, né, e mortalidade de bebês prematuros. Então, esse termo meta-análise, ele vem sendo, ao longo dos anos, crescentemente utilizado, né? E estudos com a sistematização da revisão sistemática, com essa análise estatística meta-analítica, vem sendo cada vez mais realizado. Por exemplo, aqui em 2010, em torno de 4.500 evidências levavam esse título de meta-análise, e o tipo de publicação era categorizado como meta-análise numa base de dados que é o PubMed, né? E isso aqui, hoje em dia, na década que nós estamos, é 3 vezes maior. Então, em torno de 15.000 meta-análises são publicadas em todo o ano. Ou seja, nós vivemos uma pandemia de meta-análise. E isso já faz a gente desconfiar na qualidade dessas publicações, né? Porque, a grosso modo, existem até algumas revisões a respeito disso, né? Ioannidis fala muito isso, eu vou citá-lo mais na frente, atualmente, se vacilar, a gente tem mais meta-análises publicadas do que estudos observacionais publicados, ou mais meta-análises publicadas do que ensaios clínicos publicados. E isso é um problema, né? A gente não sabe em que confiar, e a qualidade dessas revisões meta-analíticas, elas não seguem protocolos rígidos como deveria seguir. Por exemplo, aqui eu trago 3 diferentes bases de dados, né? O PubMed e o Embase, que são os maiores, com 30 milhões de referências, eles gerenciam em torno de 30 milhões de referências e mais de 5 a 10 mil periódicos em diversos idiomas. E, atualmente, nessas bases de dados, em torno de 1,5 milhão de artigos novos são publicados. Então, como eu falei, algumas pessoas, né, alguns expoentes da medicina baseada em evidência questionam, inclusive, por conta dessa pandemia de informações meta-analíticas, questionam se realmente a gente tem necessidade de meta-análises, né? Então, o Ioannidis publicou esse editorial recentemente, em 2018, questionando essa utilidade, e vários outros trabalhos também, né? Eu trago 2 desses artigos de revisão que ele publicou, pondo em xeque a qualidade desse nível de evidência, por conta dessa grande massificação de trabalhos de estudos de meta-análise. E nesse editorial, ele publica exatamente o que ele chamaria de questionamentos de tópicos muito relevantes e importantes que devem ser levados em consideração a partir do momento que a gente chega à conclusão de que a gente precisaria de uma meta-análise, né? Primeiro, o questionamento clínico, né? Que deve ser uma pergunta que seja clinicamente relevante, com ineditismo e que responda a um gap do conhecimento, né? Segundo, protocolos rígidos, né? Para desenho dos estudos e registro desses estudos. Por exemplo, ele cita aí a colaboração PRISMA, né? Que é o que rege a realização de estudos meta-analíticos. Protocolos bem definidos para a realização dos estudos, uma busca sistemática, uma sistematização na estratégia de busca, né? Critérios de inclusão e exclusão bem definidos, avaliação cuidadosa do grau de heterogeneidade desses estudos. Os estudos, eles não podem ser muito heterogêneos e também não podem ser estudos absolutamente idênticos, né? E exatamente isso, ele questiona até a importância de você ter a validação externa de determinada, após a geração do conhecimento, né? E isso é uma coisa que os pesquisadores, muitas vezes, eles não se importam muito, porque para que você possa juntar esses estudos e fazer uma revisão adequada e com critérios adequados para se sintetizar a estimativa do efeito, a gente tem que ter estudos que sejam minimamente comparáveis. E muitas vezes os pesquisadores acabam pegando determinados temas que poderiam ser reprodutíveis de maneira mais semelhante
e acaba querendo dar um certo tom de ineditismo, de peculiaridade naquele estudo e acaba desandando o processo, né? Riscos de vieses, a gente tem que analisar adequadamente os vieses e os erros sistemáticos desses estudos, né? Risco também de erros aleatórios, né? Tamanho amostral, né? E isso tem até uma limitação importante da meta-análise, porque todos os estudos meta-analíticos, eles estão sujeitos a erros aleatórios, né? Múltiplas comparações são uma grande fonte de erros aleatórios. A gente pode chegar a determinadas conclusões que são meramente atribuídas ao acaso, né? E outras coisas aí que o Ioannidis coloca como sendo extremamente necessárias para a realização de uma meta-análise e uma revisão sistemática de confiança. Então, como proceder, né? Primeiramente, uma pergunta adequada, né? E uma pergunta adequada diz respeito à busca de estudos adequados para a resposta dessa pergunta. Por exemplo, a gente vai discutir aqui hoje uma questão que é a utilização de medicações anticoagulantes, velhos e novos anticoagulantes, num subgrupo específico populacional, que são pacientes obesos, né? Então, a gente pode utilizar aí estudos de coortes prospectivas, estudos observacionais e estudos de intervenção de avaliação de eficácia terapêutica dessas medicações. Então, uma pergunta adequada gera uma revisão sistemática de estudos primários adequados, né? E isso acaba gerando também uma hierarquização da evidência, né? Que é a questão dessa pirâmide aqui, que é muito popular no meio científico e na medicina baseada em evidências, mas que tem diversas críticas. E eu critico muito essa questão da pirâmide, né? Eu acho que eu concordo com a opinião de várias pessoas, e aqui é uma homenagem ao meu orientador, que é o Luiz Cláudio, que também não gosta muito dessa questão da pirâmide de evidência, né? Porque a gente acaba pensando no seguinte sentido: a revisão sistemática, a meta-análise está no topo da pirâmide, né? Sendo que supera aí os ensaios clínicos randomizados. No entanto, o ensaio clínico randomizado, ele não é também o estudo mais adequado para qualquer tipo de questionamento, né? O ensaio clínico randomizado, a gente sabe que é um estudo mais adequado e mais confiável para análises de desfechos de eficácia. Mas se a gente, por exemplo, for fazer uma análise de efetividade, pode ser que estudos coortes e grandes estudos observacionais populacionais sejam melhores. Se a gente fizer uma análise de diagnóstico e quiser responder a nosso questionamento com a meta-análise avaliando critérios diagnósticos, a gente não vai utilizar um estudo de eficácia, um ensaio clínico randomizado. A gente vai utilizar um grande estudo transversal, avaliando um teste específico em comparação com o padrão ouro, e por aí vai. Então, na verdade, essa pirâmide de evidências, ela é válida apenas para estudos de eficácia e estudos de intervenção. E isso já foi revisitado, né? Recentemente foi publicado no BMJ uma modificação do que a gente vê como pirâmide de evidência, e aqui eu mostro para vocês uma questão como se fossem os limites entre os estudos, como se fossem waves, né? Como se fossem ondas de altos e baixos, levando a crer aí que os estudos eles possuem qualidades metodológicas diversas, e a depender do estudo, você pode ter um ensaio clínico randomizado que tenha problemas metodológicos significativos, fazendo com que a qualidade dele seja menor e que ele ocupe ali o nadir dessa onda, né? E, no caso, os autores desse editorial, eles lançam a ideia de que a revisão sistemática não deveria ficar no topo, né? A revisão sistemática é uma lupa que tenta enxergar e sintetizar melhor essas informações. E eu trago também a ideia de que existem N pirâmides, né? São várias as pirâmides ou não existe nenhuma pirâmide. Então, é um questionamento filosófico aí com relação a essa questão da pirâmide de evidências. Então, uma revisão sistemática, quando realizada adequadamente, ele é um estudo secundário, é um estudo que tem seu valor, né? E principalmente quando você já tem uma afirmação do conhecimento. Às vezes você pode fazer um estudo meta-analítico para você estreitar o intervalo de confiança daquilo que a gente já sabe, né? E, eventualmente, a gente pode fazer um estudo meta-analítico para dizer que a gente não sabe, não tem evidência. Uma revisão sistemática para dizer que não há conhecimento a respeito disso.
Se a gente que acompanha muito isso agora, a gente está vivendo uma onda de informação, de Covid, etc., etc., e tem diversas aí revisões sistemáticas que não são adequadas para responder nenhum tipo de questionamento. Então, toda a informação disponível numa revisão sistemática adequada, ela é coletada, criticamente avaliada e sintetizada, utilizando metodologias explícitas, claras e transparentes, e no caso especificamente da Cochrane Collaboration, elas são revisões vivas, que eles costumam dizer, né? São revisões que são atualizadas periodicamente a partir do momento que surgem novos conhecimentos sobre o tema, né? Então, eu trago aqui de novo aquela grande tabela que foi proposta pelo Ioannidis naquele editorial, para que a gente possa se lembrar disso. Então, uma revisão sistemática, a gente pega vários estudos primários individuais, compilamos, reunimos, avaliamos, sintetizamos, avaliamos os desfechos e geramos um estudo secundário de qualidade. É para isso que deve ser a revisão sistemática. E isso segue um grande percurso, né? Desde a formulação de uma pergunta adequada, a avaliação dos tipos de estudo, tipo de paciente envolvido, a unidade do estudo, não necessariamente o paciente, mas pode ser outra coisa também, a intervenção utilizada, os desfechos que foram avaliados, né? Uma localização desses estudos com estratégia de busca adequada, normalmente uma estratégia de busca de grande sensibilidade, muito ampla, levando em consideração diversas bases de dados, sem limitação de idioma, preferencialmente, buscando também literatura cinzenta, né? E o que é a literatura cinzenta? É toda qualquer literatura que gera o conhecimento que seja capaz de ser armazenada em repositórios de informação, como bibliotecas. Então, uma tese de mestrado, uma tese de doutorado pode ser incluída numa revisão meta-analítica, né? Esses dados, eles são extraídos de forma padronizada, são avaliados criticamente, e normalmente essa avaliação crítica deve ser feita por pares, e no final, a gente tem a meta-análise como parte de uma revisão sistemática. Ou seja, a meta-análise seria a análise estatística que combina ou integra os resultados de diversos estudos independentes que são considerados combináveis pelo especialista, certo? Por exemplo, eu trago aqui essa revisão sistemática de dois grandes autores, né, que estão aqui presentes, que é o Dr. Ritt e o Dr. Darzé, né, e a Keila também está aí, eu não sei se o Gilcinho está aí também. Mas esse estudo foi um estudo de fatores associados com a recorrência da síndrome Takotsubo, uma revisão sistemática que foi publicada na nossa revista, nos arquivos brasileiros de cardiologia, e essa revisão sistemática teve uma padronização de busca específica, teve critérios bem rígidos, né, de qualidade, baseados no Strobe, que seguiu uma metodologia bem padronizada, bem específica, e chegaram a determinadas conclusões sem necessariamente fazer um estudo meta-analítico. Aqui está o fluxograma, né? Vários artigos foram pesquisados e até chegar aos 6 estudos selecionados que fizeram parte da publicação. E aqui está um outro exemplo de meta-análise, né? Que você faz, né? Esse é um trabalho que eu estou desenvolvendo, né? Sobre hidratação e prevenção de nefropatia por contraste. E estes são os estudos que foram incluídos. E aqui é a estimativa média do efeito, né? Do efeito combinado, no caso, a prevenção da ocorrência de um critério específico dado, que é a nefropatia por contraste, para um aumento dos níveis de creatinina. Então, de nada importará a utilização de critérios rígidos para a realização de meta-análise se a pergunta não tiver sentido. Então, tudo isso começa com a pergunta, né? Então, aqui, só voltando, na formulação da pergunta, a gente define a pergunta e já tende a fazer o protocolo do estudo, né? O planejamento dos critérios de elegibilidade, a metodologia que vai ser empregada na revisão, o planejamento dos desfechos, né? A padronização desses desfechos, as estratégias de busca, tudo isso já vai surgir com a definição da pergunta. Então, para aqueles que estão interessados em fazer uma meta-análise, a gente tem que pensar na pergunta. E essa pergunta deve seguir um determinado critério que eu vou falar mais tarde, mas, de preferência, a gente tem que ver, analisar a respeito do ineditismo disso, né? Então, eu trago para vocês aqui uma boa fonte para a gente poder procurar isso, que é a Library, né? Que é a Central, que é o site da Cochrane, que tem um banco de
N revisões sistemáticas, milhares e milhares de revisões sistemáticas e de ensaios clínicos, e que podem ajudar aí a responder se há um gap do conhecimento e se é importante realmente esse questionamento que você faz. Outra coisa também, uma forma da gente procurar sites específicos. E esse é um exemplo aqui, um site muito utilizado e que tende a homogeneizar e padronizar os registros de protocolos de meta-análise em andamento no mundo, que é o Próspero, né, que é uma iniciativa de um grupo específico da Cochrane na Universidade de York, e que mostra aí o registro do que está em andamento. E aqui eu coloquei, né, sobre a nossa questão, né, obesidade e anticoagulante. E aqui, por exemplo, tem um trabalho que foi registrado, né, no Próspero no dia 4 de dezembro de 2017, dose apropriada de heparina de baixo peso molecular para prevenção para tromboembolismo venoso agudo em obesidade, né? Essa revisão está em andamento e não é uma revisão Cochrane, né? Não é uma revisão que tem o símbolo da Cochrane aí, está sendo conduzida de maneira independente. Então, a partir disso, tomando conhecimento do inaditismo, a gente vai tentar estruturar a nossa pergunta de maneira sistematizada. E a orientação é que nós façamos isso de acordo com o critério PICO, né? PICO é um método, é um acrônimo aí, um método mnemônico para a descrição de população, intervenção, controle e outcomes desfecho, né? Quando a gente faz estudos observacionais, a gente substitui esse I aí de intervenção para exposição, né? Então, eu trago alguns exemplos aqui. Por exemplo, formas de você estruturar a sua pergunta. A intervenção, né? O que você quer pesquisar deve ser usado para um determinado problema. O que você quer pesquisar deve ser usado em uma determinada população. O que você quer pesquisar deve ser usado para prevenir, tratar, melhorar um determinado desfecho em uma população. Tudo isso é uma sistematização da pergunta de acordo com o método PICO, né? E aqui eu trago alguns exemplos que foram feitos, de questionamentos que foram feitos e viraram revisões sistemáticas da Cochrane. Por exemplo, o treinamento muscular respiratório deve ser usado para apneia obstrutiva do sono? A posição supina deve ser utilizada em bebês? A vitamina C deve ser usada para prevenir resfriados em adultos? O oseltamivir versus nenhum tratamento antiviral deve ser utilizado para o tratamento da gripe, né? Aqui uma outra forma de escrever isso no protocolo. Qual é a efetividade da vitamina C para reduzir a incidência, duração ou gravidade dos sintomas de gripe comum utilizada como suplementação diária ou terapia no início dos sintomas? Então, esse questionamento aqui segue uma estruturação PICO e que deve ser feito, porque isso vai facilitar muito e padronizar a nossa busca. Então, falando novamente, por exemplo, P de população, I de intervenção, controle e desfechos. No caso aí de hidratação para ocorrência de lesão aguda renal associada a contraste, que foi um exercício que eu fiz. Pacientes submetidos a procedimentos que utilizem contraste, o I de hidratação, a ausência de hidratação e ocorrência de lesão aguda renal. No caso do nosso questionamento, que a gente vai discutir hoje, pacientes obesos, a população, expostos a um agente anticoagulante ou que utilizaram o anticoagulante como intervenção no determinado tratamento, não obesos seria o controle, e ocorrência de desfechos, aí você pode colocar N desfechos, né? Sangramento, MACE, desde que sejam pré-determinados e pré-especificados por protocolo. Então, definindo a pergunta, a gente vai para a busca, né? E a busca a gente pode fazer em diversas bases de dados, né? Essas são as bases de dados mais utilizadas, a Central, que é a própria base de dados da Cochrane, o PubMed, né? O Embase e o Lilacs. Mas, por exemplo, se você for fazer um questionamento relacionado com fisioterapia, você tem que utilizar a plataforma Pedro. Se você é enfermeiro e quer fazer algo relacionado com cuidados de enfermagens, você tem que utilizar a plataforma Sinal, porque você pode conseguir mais estudos relacionados com a sua pergunta. E isso pode ser o definidor aí para você conseguir todos os seus estudos ou não, certo? Tudo tranquilo até aí, pessoal? Tudo beleza, Matheus. Tá. E para a busca, existe uma padronização, né? Assim, a gente, por exemplo, obesidade, né?
Obesidade, a gente tem que saber como isso é registrado em todas essas bases de dados, né? Existem catalogações específicas para cada uma dessas bases de dados. E uma forma da gente fazer isso, a obesidade é um termo em português. Então, existe um site específico, que é esse aí que eu trago para vocês, que é o site do BVS, da Biblioteca Virtual em Saúde, que utiliza os descritores em saúde, que é a forma que nós catalogamos as palavras em português e a partir daí a gente vai conseguir o seu correspondente em outra língua, tá certo? E aqui é uma forma de você utilizar o descritor, você pode truncar com esses símbolos específicos aqui para poder explodir na busca e poder achar o descritor que você quer. Então, por exemplo, eu coloquei obesidade, certo? E a forma como obesidade é descrito é obesity, né? Mas na hora que eu lancei lá a palavra obesidade como descritor de saúde, apareceu isso aqui, ó. Veja também os descritores. Aí eu percebi que há uma coisa interessante aqui, que é peso corporal. E existe um correspondente MESH, que é o MESH, é uma forma de catalogação específica da Biblioteca Nacional Americana e que é utilizada no PubMed. Então, eu peguei peso corporal e vi que o descritor MESH para peso corporal é body weight. E isso é importante a gente fazer, porque nem sempre a gente pensa que aquela tradução literal da palavra vai corresponder ao termo MESH, mas a gente, para quem faz pesquisa em base de dados, sabe que isso não é real, não é verdade. Então, MESH é o termo para Medical Subject Headings, né? É o termo específico de catalogação das palavras dos descritores em saúde para o PubMed, né, que é um dos maiores sites de busca. E quando eu cheguei e joguei lá obesity, né, eu já sabia que era um termo MESH, explodiu nesse conceito aqui de obesidade, e você pode especificar em que a área do conhecimento você vai pesquisar especificamente a obesidade, em análise, em complicações de obesidade, diagnóstico, etc. E você pode jogar isso tudo para esse search build aqui, né? E a partir daí você pode buscar o que você está procurando especificamente, obesidade. E isso eu fiz hoje à tarde e fez 217.437 resultados sobre obesidade no PubMed hoje, certo? A partir daí, a gente vai estruturando aquele nosso questionamento de acordo com a metodologia PICO, né? Aqui é um exemplo de como você acha isso, né? Quando você clica aqui em Advanced Search no PubMed, ele vai te mandar para uma página parecida com essa, e durante 24 horas, toda a pesquisa que você faz fica armazenada no computador e você pode buscar tudo que você fez naquele dia, né? E com o hashtag aqui, o número de cada pesquisa que foi feita, e a partir daqui, esses 3 pontinhos, você pode fazer combinações de acordo com os indicadores booleanos lá de OR, AND, né? E você pode fazer combinações dessas buscas, né? Então, para obesidade anticoagulante, eu fiz esse exercício hoje de tarde. Eu coloquei obesos, obesity, e também coloquei body weight, né? E anticoagulantes, eu procurei o termo MESH para anticoagulante e achei toda essa sinonímia aqui, né? Não obesos, eu decidi não utilizar o controle para poder ser uma busca de mais alta sensibilidade e coloquei estudos observacionais, publication type, or ensaios clínicos randomizados. E achei 168 artigos que podem ser potencialmente relacionados com aquilo que eu quero procurar. A sistematização e estratégia de busca deve ser descrita para cada uma das bases de dados utilizadas. Então, se cada uma dessas tem descritores específicos, modos de truncagem específicos, utilização de indicadores booleanos, então você tem que estar familiarizado para poder buscar. E, incluindo literatura cinzenta, se você quiser procurar, desde que você defina isso por protocolo, né? Então, você tem, aí vai ser um pouco mais difícil, porque você vai ter que contactar todas as bibliotecas, etc., para poder buscar esses trabalhos todos. Então, como é um passo a passo, eu trouxe aqui outra base de dados prática, né, que é a Embase, né?
A Embase é uma base de dados que cataloga mais revistas europeias, né? E tem uma quantidade de revistas catalogadas tão grande quanto o PubMed, predominantemente em língua inglesa, e é extremamente caro a gente procurar e utilizar a Embase. Mas, desde o começo do ano, a gente está tendo essa facilidade, principalmente para aqueles serviços de instituições federais, em que você pode acessar o portal de periódicos da CAPES, certo? Então, eu fiz essa busca aqui no Hospital das Clínicas hoje, e aí você entra no portal periódicos, está lá, né? Aqui, para quem está familiarizado de buscar estudos no portal da CAPES, é isso aqui que aparece. E aqui você vem em base de dados, né? Eu digitei Embase e sai aqui o Embase da UCVE. Clico lá e ele te direciona para a página da Embase. A Embase não usa mesh, usa um termo chamado entry, que é um termo em inglês também, que é uma outra catalogação completamente diferente. Mas esse site ele é muito friendly, é muito legal de manipular, né? Você pega, por exemplo, aqui, já tem a forma de sistematização da busca de acordo com o pico. Você clica em pico e ele vai discriminar aqui população, intervenção, controle, outcomes. Aqui eu coloquei obese, e saiu, né, todos os entries relacionados com obesidade. E aqui está obese patient. Cliquei em obese patient, coloquei antitrombotic e sai o entry para antitrombotic, anticoagulante agent. Aí coloca também. E percebam que ele já busca a sinonímia. Aí você clica nessa sinonímia e ele já inclui na busca, na estratégia de busca, isso. E aí eu coloquei o outcome, coloquei aqui bleeding, mortality rate e também coloquei a sinonímia toda que eles utilizaram aqui, que eles buscaram para mim, né? 15 sinonímias para sangramento e 7 sinônimos para mortalidade. E rodei. Aqui saiu toda a busca que foi rodada e explodiu em 185 artigos potencialmente relacionados, né? Aqui, como é que a gente vai? A gente seleciona todos esses artigos e salva no arquivo em formato de editor de Reference Manager, como o Mendeley ou o EndNote, em formato RIS, e depois você puxa esses arquivos, eu puxei esses arquivos, esses 168 do PubMed, esses 185 do Embase, e redirecionei para uma pasta no meu computador para poder gerenciar isso, e eu vou mostrar para vocês aqui na frente. Então, isso tudo, toda essa estratégia de busca deve ser publicada em protocolo, inclusive com todos os termos mesh, todos os indicadores, os entries e tal, para cada base de dados específica que você for utilizar. E isso já permite que você faça a primeira figura da sua meta-análise, que é a figura do fluxograma Prisma, né? Que é essa figura que eu mostrei aqui para vocês, que o Rich e o Darzé utilizaram e a Keila utilizaram lá na publicação deles, né? Tantos estudos selecionados, tantas referências a gente buscou de outra fonte, compilou em tantos estudos, removemos as duplicatas, depois a gente avaliou estudo por estudo e vários deles não preenchiam os critérios de elegibilidade, até chegar nos estudos que são incluídos na análise e na compilação dos resultados, caso a gente faça uma avaliação quantitativa com a meta-análise, né? E depois da seleção desses estudos, aí vem uma coisa muito importante, que é a seleção e o processo de revisão por pares, né? E a gente tem que utilizar determinadas ferramentas. Antigamente era muito difícil, na década de 80, era muito difícil fazer uma meta-análise, porque você tinha que entrar em contato com todas as bibliotecas, tinha que buscar, fazer a solicitação dos estudos, buscar pelo correio, ver manualmente cada estudo se preenchia os critérios de inclusão, e a partir daí você fazia a compilação e a extração dos dados. Hoje existem aplicativos específicos, programas específicos. Esse aqui é um deles, que é o Covidence, que é um programa da própria Cochrane, né, que gerencia os estudos e permite que você faça a revisão por pares. No entanto, esse programa ele é gratuito apenas para 500 estudos. E muitas vezes você consegue, no caso do exemplo da gente aí, 168 mais 185, a gente poderia utilizar o Covidence, mas
tem determinados estudos meta-analíticos, determinadas revisões sistemáticas, que você inclui inicialmente mais de 1.000 estudos. Então, não é possível você utilizar o Covidence gratuitamente, só se você pagar, e custa um valor significativo. Mas a tecnologia, né, permite que a gente consiga burlar isso. E esse é uma iniciativa de um grupo do Catar, né, que é o Ryan, que é um grupo do Catar que trabalha com revisão sistemática e que fez essa iniciativa para fornecer um programa de revisão por pares muito semelhante ao Covidence e que é gratuito, né? E aí a gente faz a nossa inscrição com o nosso e-mail nesse programa. Eu vou mostrar aqui um pouquinho esse programa para vocês. A partir daqui, né, eu entrei no meu programa, vai aparecer essa imagem aqui, e eu vou, New Review, obesidade anticoagulantes, coloco aqui um textinho para poder especificar o que eu estou querendo com essa revisão, certo? E gero, abro um link, né, que vai permitir que eu selecione os artigos. Eu selecionei todos os arquivos que eu copiei do PubMed e do Embase, né? Coloquei aqui, e aqui estão todos os artigos já na minha área de análise do Ryan para poder fazer a seleção, né? Artigos não decididos 312, entraram 413, mas ele identificou alguns aqui como duplicatas, né? 89 duplicatas, né? Um pouco mais do que isso, mais de 100 duplicatas, né? Ou seja, os mesmos artigos estavam na base de dados do PubMed e no da Embase, e que eram artigos idênticos. Então, sobraram 312 artigos para a gente poder analisar. Vários desses vão ser duplicatas também, mas é que são publicados em base de dados diferentes e acaba alguma palavrinha lá diferindo e eles não consideram como duplicata, e a gente tem que fazer isso. E aqui, como é que a gente faz? Dessa forma, né? Tem um item aqui, include, maybe ou exclude, né? Então, para cada um desses estudos, a gente vai ler de maneira muito rápida, né? E aqui tem um resumo dele, e a gente vai selecionar ou não selecionar como potencialmente um estudo que pode ser utilizado na meta-análise. E qual é o barato desse programa? Por que eu estou mostrando ele? Porque ele permite que uma pessoa gerencie a revisão por pares. Aqui eu fiz hoje, eu acho que a Bia deve ter recebido esse e-mail, né? Eu coloquei o e-mail dela, né? Para que ela possa fazer essa análise comigo de maneira por par, né? E blind on, eu estou cego para a avaliação dela. Isso permite que a gente não enviese a nossa análise, né? Que ela não veja o que eu estou fazendo, nem eu vejo o que ela está fazendo. E a gente tem aqui como 100% dos trabalhos não está decidido ainda, então eu não comecei a analisar. A partir daí, eles vão mostrar quantos trabalhos eu analisei, quantas vezes eu entrei no programa para poder fazer análise e quantos minutos eu gastei para fazer essa análise. E também eu posso administrar o tempo de Bia, eu posso chegar ao Bia. A gente tem um prazo para isso, então a gente tem até tal dia para a gente poder fazer, eu estou vendo aqui que você não entrou ainda para poder analisar. Então, o Ryan permite isso. E no final, aqui é um gráfico de pizza, né, mostrando tantos estudos foram excluídos, em amarelinho, maybe, né, estudos que talvez possam entrar, e em verde seriam os estudos incluídos já, que a gente já bateu, eu já bati o martelo para incluir na revisão. E aqui sairia a avaliação de Bia, e a gente iria analisar a concordância entre os estudos, e a partir daí a gente poderia, nos casos de discordância, a gente poderia incluir um terceiro revisor, no caso o HIT, por exemplo, para que ele decidisse se aqueles estudos que foram discrepantes, diferentes, devem ou não devem ser incluídos na meta-análise. Então, isso é feito por pares, de maneira cega, e esse aplicativo permite que a gente faça isso. Voltando para aquele fluxograma, né, e permite que a gente faça isso aqui de uma maneira sistematizada, de uma maneira bem fácil e adequada, muito diferente do que a gente fazia há décadas atrás, né? Então, o processo básico de seleção de estudos diz respeito a isso aqui: manejar as referências, excluindo essas duplicatas em software, analisar títulos e abstracts, acesso ao texto completo,
agrupar múltiplos relatos de um mesmo estudo, isso é uma coisa muito importante. Para quem é da área de cardiologia, a maioria da gente aqui por exemplo, o STITCH. O STITCH foi um estudo randomizado de revascularização em pacientes com cardiomiopatia dilatada de etiologia isquêmica. Pouco tempo depois, saiu o segmento de 10 anos e recebeu um novo nome, STITCHES. Se a gente for fazer uma meta-análise sobre isso, são múltiplos relatos de um mesmo estudo. Então, a gente tem que saber que essa população vai entrar em parte da análise como um estudo só. Eventualmente, se o desfecho diz respeito ao tempo, aí sim eles vão ser desmembrados, mas a gente tem que saber se é um estudo, se é outro estudo independente. Então, a gente tem que ver aí analisar de maneira muito pormenorizada todos esses estudos para saber se não se tratam de relatos de um mesmo estudo. Averiguar textos completos para inclusão de estudos elegíveis e, no caso de relatos múltiplos, muitas vezes a gente precisa até entrar em contato com o autor para poder responder todos os questionamentos e decidir, por fim, em incluir esses estudos para a extração de dados, né? Outra coisa que a gente pode fazer também, a gente pode fazer um pequeno piloto para avaliar se eu e Bia, por exemplo, estamos analisando adequadamente esses estudos. E a gente pode avaliar, por um método estatístico, que é o teste capa, o nível de concordância que a gente está tendo e se isso pode ir para frente, ou se não está discordante demais e se a gente não tem que sentar para poder definir mais adequadamente os protocolos de elegibilidade dos estudos. Então, a gente já falou de tudo isso aqui que está em azul, né? Agora a gente vai para a coleta dos dados, para a extração dos dados, né? Como é que a gente faz isso? Normalmente é recomendado o uso de um formulário pré-determinado de extração de dados, e ela deve ser feita por 2 revisores de modo independente, e no caso de discordância da extração dos dados, a gente coloca um 3º revisor para poder desempatar o negócio, certo? E deve ser acurada e passível de atualização ao longo do processo, desde que definido também por protocolo, né? E existe um site específico, uma iniciativa específica também para tentar padronizar isso e tentar reportar, principalmente no caso de intervenções, de ensaios clínicos randomizados, outras coisas que podem dizer respeito a risco de viés e qualidade da evidência, que é esse site aqui, que é o TDIR, né? Que é isso aqui, que é um melhor registro dessas intervenções, né? E tem protocolos, formulários específicos que a gente pode preencher para saber tentar identificar viés de desempenho nesses ensaios clínicos e outras coisas. E reparem que nesse site, nessa iniciativa aqui, existem aqui os guidelines para os diversos tipos de revisão sistemática, né? O consorte para ensaios clínicos randomizados, o PRISMA para revisões sistemáticas, avaliações econômicas, aqui o TIERS, que o DASE, e de improvement de qualidade, que é o SQUARE, que o DASE deve estar bem familiarizado, né? Então, nesse site aqui, você pode buscar todas essas diretrizes aqui de como realizar esses tipos de estudos. E a coleta de dados dos desfechos, atentar que pode estar em vários formatos, né? Você pode ter um trabalho, por exemplo, que o desfecho é categórico, o outro desfecho é numérico, e a gente tem que padronizar isso para poder analisar, caso vire uma meta-análise, né? A unidade de análise, né? Um pode estar em ml, o outro pode estar em litro, pode estar em decilitro, e a gente vai ter que padronizar essa unidade de análise, escalas específicas, medidas de tendência central e dispersão podem ser diferentes, por exemplo, média de desvio padrão, média de erro padrão, então a gente tem que padronizar isso tudo, né? Para poder fazer a meta-análise. Então, tem, por exemplo, quem está familiarizado ali com meta-análise, tem lá médias de resíduos padronizados, né? Significa o quê? Que as coisas não falavam a mesma língua com desfecho. Então, a gente teve que padronizar para chegar aquilo ali, para poder fazer a análise, a avaliação meta-analítica posterior. Fazer aquele forest plot famoso da meta-análise. Os formulários de extração de dados são específicos, né? Aqui é um exemplo disponibilizado pela Cochrane, normalmente dados populacionais, dados dos estudos, ano de realização dos estudos. Tem um já específico para avaliação do risco de viés. No caso aqui é uma ferramenta do Hobson para
intervenção para ensaio clínico randomizado, que você avalia o risco de viés segundo alguns domínios, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, os participantes e um outro item, o item 7, que seria os desfechos. E para cada desfecho, um formulário específico. Então, na meta-análise, você pode ter uma meta-análise com N desfechos. Quem leu as revisões sistemáticas da Cochrane, verem lá que, a depender do tema, você tem 10, 15 desfechos. Então, para cada desfecho, um formulário específico para poder coletar. E muitas vezes, quando você está extraindo os dados, tem vários dados faltantes. E o que a gente faz? Tentar contato com o autor para poder não deixar que isso aconteça. Mas, às vezes, é inevitável, e aí você vai ter que reportar isso na avaliação qualitativa do estudo e registrar isso na sua meta-análise. E, principalmente, isso aqui vai ter uma relação direta com o risco de viés e com a qualidade da evidência por desfecho que você está analisando. O famoso Hobbes 1 que eu falei e a ferramenta Grade, que avalia a qualidade da evidência na meta-análise, né? Então, falamos aqui sobre a extração de dados, e agora eu vou fazer um pouco de comentário a respeito de viés. O que é viés, né? Viés é um erro sistemático e é definido por qualquer tendenciosidade na coleta, na análise dos dados, na interpretação, na publicação, revisão dos dados, e que induz a conclusões que sistematicamente tendem a se distanciar da verdade. Isso é um viés. E existem uma infinidade de vieses, e a gente tem que estar atento a isso para poder fazer uma análise adequada dos estudos. Lembrar que viés não é o mesmo que imprecisão. Imprecisão diz respeito a tamanho amostral e erro tipo 2, né, que a gente sabe. A qualidade não é a mesma coisa que qualidade, então o viés pode ocorrer em diversos estudos de grande qualidade, bem conduzidos, e de viés também não é a mesma coisa que relato, né? Métodos adequados podem ter sido utilizados, mas não foram relatados. Em estudos de intervenção, existem alguns domínios, né, para avaliação do risco de viés, né? Então, seria, no caso, para estudos de intervenção, seria o viés de seleção, viés de desempenho, viés de detecção, viés de atrito, viés de relato e outros tipos de viés. Então, por exemplo, viés de seleção. Existe, são dois aqui, né? Existe a geração da sequência de alocação foi randômica, foi randomizado essa seleção dos pacientes, houve sigilo na alocação, né? Então, isso é importante e isso é avaliado segundo 2 domínios na ferramenta lá do programa para poder você categorizar como alto, baixo ou risco intermediário de viés. Viés de desempenho. Houve cegamento dos participantes da equipe naquele estudo de intervenção. Viés de detecção. Houve cegamento dos avaliadores de desfecho e por aí vai. E a gente tem que seguir esses critérios para poder categorizar cada estudo de acordo com o risco de viés. E aí eu trago para vocês o Review Manager, né, que é o Revman, que é o programa da Cochrane, que permite que nós façamos isso na meta-análise, né? No caso, na meta-análise de intervenção, a gente pode fazer aqui estudos observacionais também um pouco, mas existe outra escala para avaliação de risco de viés em meta-análise de estudos observacionais, que é a de Ottawa, né? E aqui, esse é o programa que a gente avalia, e dentro desse programa, a gente tem como categorizar, de acordo com aqueles 7 domínios ali, se existe um alto risco, um risco não muito claro, ou se existe um baixo risco de viés. E você pode aqui descrever o seu julgamento, por que motivo você categorizou aquele estudo como alto, baixo ou risco incerto de viés. Isso vai gerar um gráfico, né? Um gráfico da análise do risco de viés que eu vou mostrar mais na frente para vocês. E a análise e apresentação dos resultados, interpretação dos resultados e conclusões e melhora e atualização da revisão diz respeito à quantificação, né? A análise quantitativa da coisa, que é a meta-análise propriamente dita e que é feito nesse programa também. No caso aqui, a variável de desfecho foi a ocorrência de nefropatia por contraste, um desfecho categórico, e a gente abre uma tabela, você pode fazer essa planilha no Excel e exportar para o Revman, né? E aqui você tem todos os eventos para o grupo hidratação, eventos para o grupo controle e o total de pacientes. E aí vai gerar aquele famoso forest plot em segundos, né? Todo esse trabalho para gerar esse diabo desse gráfico aqui em 10 segundos, né?
e aqui gerando aqui a estimativa do efeito representado pelo diamante, com os testes de heterogeneidade específico, o teste de Higgins, o teste Q, etc. E aqui está pronta a meta-análise, depois de todo esse trabalhão que a gente faz sistematizado para a revisão sistemática. Aqui é um gráfico mostrando aquela avaliação do risco de viés segundo todos os domínios, né? No caso aqui foi um estudo de intervenção. Se fossem outros tipos de estudo, existem formas de você avaliar, mas aí não vai ser representado por esse gráfico, tá certo? O que está verdinho é baixo risco de viés, risco incerto, e vermelho o risco intermediário. Nessa meta-análise que eu fiz, percebam que a grande maioria dos estudos tinha um risco incerto de viés ou um alto risco de viés, mostrando que a qualidade, o risco de viés aqui é muito significativo, mesmo sendo ensaios clínicos randomizados, e mesmo mostrando uma estimativa de efeito benéfica para a hidratação em relação à ocorrência de nefropatia. Aqui também permite que a gente faça o funnel plot, né, que avalia, de certa forma, a possibilidade de viés de publicação. Se tiver uma distribuição assimétrica dos estudos, é um grande indício aí de que só está sendo publicado estudos com aquele desfecho específico. Isso é um grande indício de que pode haver um viés de publicação na meta-análise. Então, o Heavman também permite que a gente faça esse tipo de gráfico. E eu falei aqui um pouco passo a passo, né? E estou aberto aí para perguntas e para a gente poder discutir um pouco mais. Espero ter colaborado aí, ter incitado vocês a poderem fazer as suas revisões sistemáticas. Excelente, Matheus. Eu acho que você conseguiu, em menos aí, uns 45 minutos, trazer um tema. Isso aí foi resumir aí 3 dias, pelo menos, de curso que a gente ficou lá, não foi, Matheus? E trazendo seus resultados já dessa meta-análise, com certeza anima todos nós. Interessante que esse último gráfico, que é o que todo mundo quer ver, lá no manual ele diz, não comece por aqui, né? Você não pode começar por ali. Todo mundo já quer colocar os dados lá para sair. Como é trabalhoso o negócio, né? Para chegar aquilo ali. Não pode começar por ali. Eu acho que a gente pode passar para a Bia, e aí no decorrer da apresentação dela, que ela vai trazer o passo a passo do trabalho dela, boa parte você já mostrou aí, né? Já evoluiu no que ela vai trazer, e a gente ir mostrando e discutindo, não é isso, Ricardo? Oi, Rich. E aí? Não, tranquilo, pode ser. Eu queria só fazer uma observação, a questão da metodologia, definir a pergunta da revisão sistemática, e a questão também até que ponto, né, vale a pena ser muito sensível nesse primeiro momento. E a gente sabe que se o resultado não for satisfatório, a gente vai ter que retornar e ter um retrabalho enorme, né? No caso do PubMed, eu não observei direito, mas a gente costumava também usar os entretermos, né? Que ficaria nesse limbo aí entre um mesh e outro. E, pelo menos na minha experiência, isso mudava significativamente a inclusão de estudos que respondiam à PICO. Então, isso é uma coisa interessante. Uma outra coisa também que eu acho que está virando uma tendência, né? E existem cursos específicos para isso, é a revisão sistemática de dados de mundo real, né? Que também tem um valor muito grande, principalmente com essa questão aí dos desfechos menos duros, né? Principalmente na oncologia, que você admite desfechos mais intermediários, e aí essa questão da análise de revisão sistemática de dados do mundo real, ela fica mais interessante ainda. Mas queria parabenizar, Matheus, pela apresentação, realmente fantástica. Se eu fosse fazer uma apresentação dessa, ia ter uns 100 slides, porque eu sou prolixo, mas parabéns, viu? Muito bom. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Quem tiver perguntas também, pode pedir a palavra no chat ou digitar a pergunta, a gente passa. E aí vou passar para a Beatriz, que ela vai trazer, né, o trabalho dela está no início. Então, a gente ainda está
partimos da ideia, né, Bia? Mostra aí um pouquinho, Bia, do que está sendo o seu trabalho e para onde a gente está indo no seu TCC. Certo, boa noite, gente, a todos. Deixa eu vou só compartilhar minha tela aqui rapidinho. Bom, primeiramente eu queria parabenizar o Dr. Matheus pela excelente aula, foi muito esclarecedora. E agora vou apresentar o meu trabalho de TCC, né, que contextualiza bastante o que foi trabalhado na aula, que o tema é a influência da obesidade na eficácia do tratamento antitrombótico na síndrome coronariana aguda, uma revisão sistemática. E para contextualizar um pouquinho, né, a gente sabe que a doença isquêmica do coração ela é a principal causa de morte no Brasil e em todo o mundo, e a principal causa da doença isquêmica do coração é justamente o infarto agudo do miocárdio. E os pacientes que sofrem de síndrome coronariana aguda, eles estão sob o maior risco de apresentar desfechos adversos, que incluem não só a morte, como reinfarto, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e sangramento. E a ocorrência desses desfechos adversos está diretamente relacionado com alguns fatores de risco, como o infarto prévio, a idade avançada, doença renal crônica. Entretanto, o papel prognóstico da obesidade na síndrome coronariana aguda ainda é controverso. E a prevalência da obesidade da população mundial tem aumentado exponencialmente, né, chegando a níveis epidêmicos, e está associada a uma maior mortalidade da população. E também estão associadas a uma maior prevalência de fatores de risco cardiovasculares, como hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes mellitus, e tendo em vista o maior risco de trombose e doença arterial coronariana associado a esse grupo populacional, é de extrema importância o estabelecimento de um regime de anticoagulação adequado para esse grupo de pacientes. E a terapia antitrombótica, ela é um dos pilares no tratamento da síndrome coronariana aguda, e sabe-se que a heparina não fracionada, a enoxaparina e a bivalirudina são administradas com dose baseada no peso do paciente, enquanto que o fondaparinux ele é administrado sob dose fixa. E foi demonstrado pelos estudos OASI 5 e OASI 6 que o fondaparinux ele está associado a uma menor mortalidade, quando comparado à enoxaparina, na síndrome coronariana aguda. Entretanto, pelo fato de a população obesa não ter sido devidamente representada nesses estudos, a aplicação desses resultados para esse grupo populacional ainda é limitada. E com relação à enoxaparina, apesar dela ter sua dose baseada no peso do paciente, ainda é alvo de discussão a necessidade de se estabelecer uma dose máxima desse medicamento na população obesa, justamente devido ao fato de comumente eles serem subdosados, né, durante a terapia. E também existem estudos que alegam que, quando administrada a dose recomendada, esses pacientes podem ter um maior risco de sangramento. Entretanto, devido ao fato da população obesa ser historicamente excluída ou subrepresentada nos ensaios clínicos, o real efeito da obesidade na eficácia do tratamento antitrombótico ainda é incerto. Aí, nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo avaliar justamente a influência da obesidade na eficácia do tratamento antitrombótico em pacientes com síndrome coronariana aguda. E com relação à metodologia, né, trata-se então de uma revisão sistemática conduzida com base na metodologia PRISMA, na qual serão pesquisadas as principais bases de dados da literatura internacional, como o PubMed, Cielo, Embase, Lilacs e a Cochrane. E para a estratégia de busca, utilizaremos, então, o acrônimo PECO, que o Dr. Matheus já explicitou para vocês, no qual temos o P de população, que nesse caso será os pacientes com síndrome coronariana aguda tratados com anticoagulantes parenterais, o E de exposição, que é a obesidade, comparando, então, com a não obesidade, e o O de outcomes ou desfechos, que nesse caso seria os eventos adversos cardíacos maiores, ou MACE. E com base nisso, serão pesquisados, então, os descritores através daquelas ferramentas, o PubMed Mesh e o DEX, os quais serão compilados, né, unidos pelos conectores booleanos, né, OR, AND, e também será realizado uma busca manual nas referências bibliográficas dos estudos selecionados por essa estratégia de busca. Com relação aos critérios de elegibilidade, serão incluídos todos os estudos publicados em qualquer ano, em inglês, português ou espanhol, que sejam caracterizados como ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte, tanto prospectivos quanto retrospectivos, ou de caso controle, os quais tenham incluído os pacientes com síndrome coronariana aguda tratados com a terapia anticoagulante parenteral, comparando obesos e não obesos quanto à ocorrência de eventos adversos cardíacos maiores, que nesse caso vamos avaliar a ocorrência de morte, reinfarto, AVC ou sangramento maior.
e serão excluídos apenas aqueles estudos caracterizados como relatos de caso, séries de caso, revisões de literatura e revisões sistemáticas. E o processo de identificação e seleção dos estudos, como o Dr. Matheus já disse, ele será feito por dois autores, independentemente, né, e separadamente, e após a pesquisa nas principais bases de dados já explicitadas, o processo de seleção se dará em 3 principais etapas, sendo a primeira delas a retirada das duplicatas, seguida, então, da exclusão dos artigos com aplicação dos critérios de elegibilidade, com base na leitura apenas do título e do resumo, e, por fim, será feita a leitura na íntegra dos artigos selecionados com a nova aplicação dos critérios de elegibilidade. E, em caso de quaisquer divergências, né, nessa seleção dos artigos, essas serão resolvidas na presença de um terceiro autor. E para análise da qualidade dos estudos, será baseada, então, no Strobe para os estudos observacionais e o consorte para os ensaios clínicos. Por fim, será realizada a extração de dados com base num formulário pré-definido, no qual estarão presentes dados dos estudos, propriamente dito, como o título, a referência, né, a revista que foi publicada, desenho do estudo, país e ano de publicação, e também amostral, e dados também da população do estudo, como o número de participantes, incluindo o número de participantes obesos e não obesos, a idade média da população, o espectro da síndrome coronariana apresentada, estratégia de antitrombótico realizada e também a ocorrência do desfecho, comparando os obesos, né, e os não obesos. E vale destacar que não serão necessárias a análise estatística ou submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, por se tratar de uma revisão sistemática, e essa revisão sistemática vai ser submetida ao Próspero, né, à plataforma Próspero. Bom, essas foram as minhas referências. Muito obrigada pela atenção. Foi isso. Excelente, Beatriz, excelente. Eu acho que muito bom mesmo, sua apresentação, sua objetividade, não é, Matheus? E eu acho que em cima disso aí a gente pode discutir. Eu tenho já uma provocação aí, Beatriz. E aí, a gente vai deixar na revisão sistemática ou a gente vai evoluir para a meta-análise? Eu iria para a meta-análise, se for possível. Então... Depois desse trabalhão, né, Bia? Porque, pelo que a gente viu já na revisão de literatura, né, é realmente um gap. Em outras áreas, né, Beatriz, isso vem sendo já mais até estudado na trombose venosa, até no escopo dos anticoagulantes na fibrilação atrial, mas no campo das síndromes coronarianas agudas, nós não achamos, por exemplo, numa busca rápida, meta-análises desse escopo, né? Em relação à sua estratégia de pergunta, vamos voltar lá, eu acho que está tudo ok, né, Matheus? Uhum. Ricardo, alguma consideração, Ricardo? Na estratégia lá da pergunta dela? Queria parabenizar a Beatriz pela apresentação, do trabalho. E, assim, no objetivo lá, eu não colocaria influência, né? Porque a gente está partindo dos princípios de que já existe a influência da obesidade. Talvez eu sugeriria colocar algum termo mais neutro. Uhum. Perfeito. Ainda em relação à metodologia, Bia, confesso que eu fiquei um pouco em dúvida em relação aos estudos que vão ser considerados. A gente tem aí o ensaio clínico, não é isso? O estudo de coorte prospectiva e retrospectiva e o caso controle, não é isso? Isso. Eu não sei se de repente seria interessante rever a possibilidade de focar em um desenho de estudo ou 2 desenhos de estudos. Por que eu estou pontuando isso? Porque caso se decide, você aí demonstrou um entusiasmo, né, ao falar na possibilidade de evoluir para meta-análise, quando você tem muitos desenhos de estudos envolvidos na revisão sistemática e na meta-análise, aí você vai ter que partir para o que chama de revisão sistemática integrativa, né, porque são vários desenhos de estudos. E isso pode trazer alguma dificuldade aí em relação
a integração, como o nome fala, dos dados desses diferentes tipos de estudo. Então, eu não sei se você escolheu, né, esses vários desenhos de estudo por causa realmente da escassez de informação na literatura científica, ou se foi realmente uma estratégia definida de forma estruturada, mas eu penso que os tipos de estudos poderiam ser mais reduzidos, até para facilitar a sua análise, a busca na literatura. Não sei, essa foi a minha impressão. Não entendo nada de cardiologia, se fosse neuro ou uma coisa assim. Até que... Matheus, excelente. É uma observação importante, assim, que eu acho que a gente tem que pensar a respeito, né? Primeiro que a qualidade da evidência, né? A gente pode chegar à conclusão, pela escassez de dados de intervenção, de estudos de eficácia, no caso, estudos ensaios clínicos randomizados, a gente pode chegar à conclusão de que falta evidência. E a revisão sistemática está feita, né? Talvez por ser um tema que a gente de antemão já saiba que tem uma quantidade muito exígua de ensaios clínicos com essa população específica de pacientes obesos, talvez tenha sido essa a estratégia de você incluir todos os estudos. Mas é lembrar que vai ser uma coisa meio trabalhosa mesmo para fazer, e talvez isso dificulte na análise. Talvez na análise propriamente não, porque a gente está falando de dados de cardiologia, a gente sabe que os desfechos são meio que padronizados, tanto para estudos observacionais quanto para ensaios clínicos. Mas, por exemplo, você vai ter dificuldade aí para avaliar o risco de viés, né? Você vai ter que utilizar uma ferramenta específica para os ensaios clínicos, vai ter que utilizar uma ferramenta específica para os estudos observacionais, como você mesmo falou lá, você vai utilizar o Strobe para e vai utilizar outra ferramenta, outra Pode ser o diretriz para Cochrane outra. ali ou pode ser o Robbins Na mesmo, né? verdade, Talvez o assistente for o Robbins. ensaio clínico você vai utilizar o Robbins 1 para poder avaliar o risco de viés, você vai utilizar para estudo observacional, você vai utilizar aquela escala de Ottawa, né? Que é uma tabela, um checklist, você vai ter um score específico para você dizer se tem muito ou pouco viés. É diferente, né? E tanto é que e a qualidade da evidência também, né? A qualidade da evidência por desfecho, né? Que é uma inovação hoje em dia, né? Que é a questão daquela ferramenta GRADE, que a gente avalia a qualidade da evidência por desfecho para dizer, você pode fazer uma meta-análise e uma forma educada de você dizer que aquela evidência ali é muito ruim, né? É uma forma de você, é uma coisa que muita gente reclama das revisões sistemáticas da Cochrane, que são muitas vezes imparciais demais e às vezes estudos de péssima qualidade estão ali embebidos naquelas revisões sistemáticas e a gente sabe que muita gente segue aquilo ali, segue aquela pirâmide da evidência que eu falei de maneira cega, né, de maneira religiosa. Então, na análise da qualidade da evidência, estudo observacional já entra com uma baixa qualidade de evidência, né, uma intermediária, baixa qualidade de evidência, e a partir daí ele vai crescendo, a depender do que você Principalmente, encontrar. né, Matheus, que o que a Agora, gente quer ver é uma enquanto que o ensaio intervenção, né? clínico, ele é o contrário, né? Enquanto que o ensaio clínico, ele entra já com a alta qualidade de evidência e você vai tirando dos pontos à medida que você vai encontrando os problemas, né? Porque o que a gente vai buscar? A gente está querendo dar o foco na exposição, né, e não na intervenção. A intervenção vai estar para É tudo. engraçado, não sei se você observou, a Bia utilizou, e eu acho que ela está mais correta, a gente inverteu, né? Esse tema aí, ele é tão interessante que você pode colocar a população obeso e intervenção, utilização do anticoagulante e o contrário também. Vou fazer o contrário. No fim das contas, isso não vai interferir no resultado final, né? Porque Matheus, era exatamente isso que eu ia perguntar, Matheus. Com base na exposição. Eu acho que vai... desculpa, Dazé, pode falar. Não, termine. Não, eu acho que isso aí não vai mudar o resultado final. Eu acho que não muda, não. A ordem aí dos fatores, né? Mas diga, Dazé, você está preocupado com... A minha preocupação é a seguinte, com base nessa apresentação de Bia, e está aí na tela, a exposição é a obesidade. Então, a comparação final vai ser feita entre obesos e não obesos, sem especificar o tipo de anticoagulação que foi feita, né?
E como a maioria desses estudos que fizeram essa subanálise considerando o peso, são estudos mais antigos que compararam enoxaparina ou heparina de baixo peso molecular com a heparina não fracionada, você vai ter aí no meio dois anticoagulantes que são muito diferentes no potencial efeito da obesidade, né? Vamos dizer assim, do mecanismo da influência da obesidade no efeito do anticoagulante. Na heparina não fracionada, o problema talvez seja alguma predisposição do obeso a um sangramento independente da anticoagulação, e no caso da enoxaparina é um pouco mais complexo, porque existe uma influência farmacocinética e farmacodinâmica do sobrepeso, do peso excessivo, no efeito da medicação e também na prática diária da utilização, da forma de utilização da enoxaparina. Então, quer dizer, a minha pergunta é, a gente vai fazer uma comparação completa, independente do anticoagulante, entre obesos e não obesos, ou a gente vai segmentar e fazer isso para um grupo de anticoagulantes específico, como a enoxaparina, que inclusive é mais, vamos dizer assim, pertinente nos dias de hoje, porque a heparina não fracionada é usada em situações muito específicas, né? Quase a gente não usa mais. Ou a gente vai segmentar e fazer separadamente obesos e não obesos em heparina não fracionada e obesos e não obesos enoxaparina, né? A ideia que estava, a nossa ideia, né, Beatriz, que a gente conversou, Matheus, era de que a gente buscando assim, a gente vai fazer uma busca mais ampla, inclusive na hora que fosse delimitar os descritores, a gente iria delimitar também ali o tipo de anticoagulante. Aí na descrição dos estudos, a gente descreveria para heparina não fracionada, para enoxa, para fonda, né, a descrição de cada um separadamente. Até então, a gente pensou tudo na revisão sistemática. Aí agora a gente vai ter que pensar na meta-análise. E aí, na meta-análise, a gente vai ter que decidir essa questão e a outra questão que o Ricardo colocou dos ensaios randomizados. E eu ampliaria também a dúvida de Dazé pelo seguinte, eu lembro que naquela conversa que a gente teve antes, né, naquela discussão que nós tivemos previamente, eu fiquei pensando assim, a pergunta maior que a gente quer responder é se a obesidade interfere na eficácia da medicação, né? Essa é a pergunta mais global. Chave. E eu fico pensando se a gente... Por isso que eu acabei fazendo a estratégia de busca na apresentação daquele jeito. Eu coloquei a população obesos, né? E a exposição que eu coloquei o antitrombótico, né? Para poder buscar todos os antitrombóticos, né? Fondaparinux, heparina de baixo peso e heparina de uma maneira geral. Dessa forma, e eu não restringi para pacientes com síndrome coronariana aguda, porque eventualmente se a gente optar por colocar um desfecho composto de eficácia, a gente poderia incluir, por exemplo, estudos de tromboembolismo venoso, né? Que talvez ampliaria aí a gama de estudos e talvez a gente estabelecendo por protocolo um desfecho específico, né, combinado aí, a gente possa responder esse questionamento também abrangendo estudos de prevenção, de Talvez tratamento a gente de aumente eventos um tromboembólicos pouco venosos, né? a heterogeneidade aumenta aí, né? Um bocadinho. Não, mas na Mas, verdade, se você especificando desfecho, né, talvez, não sei se vai interferir muito em heterogeneidade. A gente pode fazer uma análise de sensibilidade, na análise de sensibilidade talvez exclui. interfira, né? Talvez interfira, talvez você, com os testes de Higgins lá, você veja que sejam amostras heterogêneas. Mas eu tive essa dúvida agora com a fala de Darzé. Será que a gente quer saber o efeito da obesidade nessas drogas? Por que excluir uma outra gama de patologias que tem o mesmo processo fisiopatológico no tratamento e na prevenção? Eu Entendeu? pensei por conta de dose, né? Por exemplo, não a inoxa, mas que a inoxa é 1 mg por quilo de peso, 12 em 12 horas, independente. Mas quando o Fonda, por exemplo, para TEV é uma dose, para síndrome coronariana é outra, né? Toda essa questão partiu quando a gente começou a estudar o que está sendo aí o mestrado de Keila,
na nossa base a obesidade e o FONDA, né? E aí depois a gente veio com a meta-análise, com uma revisão sistemática. E na sequência a ideia de ver isso na nossa coorte lá de pacientes, e aí dividindo por comparando enoxa com FONDA só dos obesos, que seria a terceira frente aí de análise, né? Eu acho que a gente vai ter que quebrar a cabeça um pouquinho nisso aí. Eu acho, talvez para responder uma coisa maior, né, mais importante, que é o efeito da obesidade na eficácia da medicação, eu não sei, talvez eu não restringiria para síndrome coronariana aguda apenas, não. Eu acho que o Matheus talvez tenha razão. É uma sugestão. Mais do que isso, talvez a gente deva restringir o anticoagulante, e não a população, né? O anticoagulante como enoxaparina, porque a pergunta é relevante para a atualidade. Ainda é provavelmente a droga mais utilizada no hospital para tratamento de ambas as condições agudas, né? Tanto a síndrome coronária aguda quanto o tromboembolismo venoso. E o esquema de dosagem é igual, porque eu mesmo. Então, se a gente padronizar o desfecho, essa questão padroniza o desfecho, Rit, e eventualmente se tiver alguma diferença em protocolo de doses, essas coisas, faz uma análise de sensibilidade. Aí a gente separa, né? Aí depois você vai poder separar por populações, síndrome coronariana aguda, TEV e até fibrilação atrial. Aí você já pode definir isso. Você pode definir isso no protocolo, né? Vai ser feita uma análise de sensibilidade de acordo com a patologia específica depois. Tá? Uma subanálise. Eu acho que ficaria legal, né? Talvez. E acrescentaria mais estudo. Né? E talvez. Por isso que a sua busca. E talvez possa fazer só com ensaio clínico, né? Que é o que realmente importa, né? É o que o Ricardo falou, pega só ensaio clínico a partir daí. É impressionante uma patologia tão prevalente, né? As patologias tão prevalentes, obesidade, trombose venosa aguda, trombose arterial aguda, e a gente tem tão poucos estudos que se deram o trabalho de analisar esses subgrupos de obesos. É impressionante. Síndrome coronária aguda, só esses poucos de 10, 15 anos atrás, quando se compara enoxa com heparina de baixo peso e FONDA, Keila vai fazer o primeiro trabalho original aí nessa área, com certeza. Gustavo perguntou até aqui, seriam então 2 trabalhos, um da enoxa e o outro do FONDA, né? Exatamente. É por aí. Agora, talvez a revisão, a gente possa até chegar à conclusão de que FONDA, a gente pode até fazer para os dois e ver que em FONDA, parece que não tem trabalhos em FONDA, né? Pelo que a gente olhou quando revisou o trabalho de Keila, né, Keila? De que encontrei. A gente não encontrou, revisando para o trabalho de Keila, dados de FONDA em obesos, assim, nenhuma subanálise dos estudos, dos estudos OASIS, né? Isso. E aí foi que gerou toda essa discussão. Então, hoje a gente tem essas 3 frentes. A revisão sistemática com meta-análise, aí a gente tem que tomar essa decisão. Talvez seja melhor mesmo, né, Matheus? Ricardo também, aí ampliar a população, não focar só em síndrome coronariana aguda. Até porque depois a gente pode dividir. Eu faria isso até mais, como o Dazé falou, manteria aí o foco em uma droga só, no máximo 2, porque a gente teria mais ensaios clínicos e poderia ver aí a eficácia, o efeito, né, da obesidade na eficácia desse medicamento. E esse trabalho, né, sendo interessante que vai ser, né, para poder, isso vai gerar outros e outros trabalhos dobrados, né? Aí sim, se alguma análise de subgrupo for, digamos assim, mais relevante, fazer uma coorte prospectiva, gerar outros trabalhos com outros desenhos a partir da revisão sistemática da meta-análise. Perfeito. Eu acho que é por aí. A gente tem um banco de dados muito rico e uma experiência muito interessante, infrequente na Bahia, certamente no Brasil também, de um uso sistemático da droga fondaparinux, que a partir da publicação da série de estudos OASIS, a gente mudou a prática no hospital, né?
Então, a gente acumulou essa experiência, e essa é a hora da gente usar essa experiência de 10 anos, praticamente, né? Isso. Então, é o que o Ricardo está dizendo, de desdobrar esse dado em alguns estudos. A gente pode fazer a comparação de enoxa com funda na população de obesos e na população de não obesos, ver se a vantagem que nós observamos com funda parinux permanece nas duas populações da mesma forma, ou se tem algum diferencial. Quer dizer, tem uma série de coisas que podem ser feitas nessa linha de pesquisa, como nós discutimos algum tempo atrás. Isso. A gente está... Então, são essas 3 frentes aí. O de obesos em funda, que a gente já está em andamento, a revisão, que aí a gente vai ampliar, e depois com o banco de dados agora que a gente está revisitando ele para completar os 10 anos da série, não é isso, Tazé? Aí nós vamos poder comparar só nos obesos, a gente vai ter uma população boa, só de obesos. Hoje no banco, que estava com 1.200 e poucos pacientes, tinham aí 300 e poucos obesos, comparando, usando o MC acima de 30. Quando a gente ampliar esse tempo, a gente vai ter aí mais de 500 pacientes obesos, e aí já dá para um N para a gente conseguir fazer por droga e comparar uma com a outra, talvez dentro dessa população. Então, tem coisa para frente. Perfeito. Algo mais aí? Gente, alguma consideração a mais? Matheus, Ricardo? Nada, foi Não. ótimo. Foi Eu ótimo. queria acho que agradecer legal. muito. Foi bom que eu acho que esclareceu, ampliou. Beatriz que começou, teve um momento que ela até pensou em mudar de tema, não foi, Beatriz? No TCC dela, e agora eu acho que ampliou aí o espectro e trouxe aí um desafio grande. Vamos para frente, né? Tem que semestre, Bia? Tô no sexto, terminando o sexto agora. Tem Tem mais 4 semestres aí para mas não para entregar o TCC dela até o são décimo, Final né? até o do ano que oitavo, até o vem. oitavo. Oitavo? Ah, tem 2. Oitavo, final do ano que vem, de 2021. Então a gente tem tempo para fazer aí para terminar essa análise aí, com certeza. E aí ela entregar e tá mandando para publicação. O importante é publicar, viu? Tentar registrar, né, no Próspero, né? Conversei com ela ontem para a gente registrar no Próspero. Escrever o protocolo e tal. A gente vai mudar um pouquinho para usar essa estratégia, então. População obeso, exposição antitrombóticos, não usa qual é se é síndrome coronariana ou não, e os desfechos são os mesmos. A gente vai mudar um pouquinho lá, não precisa você mudar agora para a entrega do TCC, para o trabalho que você vai entregar semana que vem, a gente muda para depois, isso não tem problema nenhum. Mas para o próximo a gente já muda assim, já registra assim. Beleza. Joia. Gente, boa noite então. Eu acho que são 21 horas. Próxima sessão provavelmente em janeiro, né? Já em 2021 a gente vai estar divulgando aí e com o tema, tá bom? Boa noite a todos.